O teatro ele veio para mim através de uma forma que eu não esperava, ele não pediu licença, coisas que foram acontecendo, e a improvisação tá nesse meio, né? E ela foi uma das coisas muito marcantes na minha vida, porque com a improvisação eu percebi que o teatro ele é uma arte que transforma muita coisa. Mas depois eu percebi que o meu ímpeto de fazer, o que me movia para fazer teatro, era a sensação de liberdade, de plenitude e de encontrar algo e fazer parte de algo que parecia ser muito maior do que eu e todos nós, né? E eu lembro até hoje do Sebastião, que era o alívio cômico da Pequena Sereia. E era muito divertido, eu me sentia num mundo mágico. Foi a partir daí que eu sentia que todas as peças que a gente ia, assistia Peter Pan, e eu, dentro do teatro, eu me sentia num mundo mágico. E mesmo quando eu era bem jovem, eu sempre gostei de teatro. Eu queria fazer teatro quando eu era criança, na escola tinha curso de teatro. Tinha o Álvaro, que era pai de uma aluna, o aluno eu hoje em dia nem lembro mais, mas ele era professor de teatro e aí ele dava aula pra gente lá na escola também. E eu adorava o teatro, eu adorava essa ideia de que o teatro permite que você saia de você e que você possa se bifurcar e se multiplicar em outras entidades, outras pessoas, outras personalidades, né? Claro que depois eu fui descobrir e aprender que isso é uma das visões, né, dentro do teatro. E os ensaios iam passando, as coisas iam acontecendo, eu parava e falava, cara, vai dar certo. É isso, e essa sensação de magia tá vindo. E aí você sentir que você tá ali e que quando você assistia, você é uma criança que ria. E você tá fazendo as crianças rirem, você tá fazendo as crianças se transportar para um momento ali que tá fora, tá longe de tudo aquilo que tá acontecendo, é muito legal. Ter aquela sensação, aquele friozinho na barriga que faz parte e a sensação de completude quando tudo acaba também, né? A satisfação que você enxerga no rosto das pessoas que estão te assistindo, a satisfação que você sente como grupo, né? Assim, a energia que o grupo fica no dia da apresentação e depois quando passa e todo o processo de construção que vale muito a pena, a gente aprende todo dia. Então, quando eu tinha 12 anos, o meu primo, Ian, ele queria muito fazer um curso de teatro que ia ter no centro que a gente frequentava, e ele me arrastou junto comigo sobre esforços, assim, tipo assim, não quero, mas ele me levou junto e transformou minha vida, né? Eu sou eternamente grato por ter, em algum momento, sido convidado para fazer uma aula de teatro, porque isso foi aos poucos, não foi um processo também super rápido, mas aos poucos eu fui me soltando, fui enxergando outras maneiras de me construir, de me relacionar. Então aquilo foi muito enriquecedor para mim, ainda mais naquele momento que eu estava, né, de transição de pré-adolescência para adolescência. E durante essa oficina que durou 6, 7 meses, eu me redescobri, na verdade. O nome da oficina era Descobrir Teatro, mas eu acabei descobrindo um pouco de quem eu era. Eu fico até emocionada de falar isso, mas foi um pouco de saber quem era a Mariana, por que a Mariana estava passando por aquelas situações, por aquelas crises. E
foi assim, realmente um ponto de virada na minha história. E eu tive vontade de fazer e fui me inscrever. E eu acho que a partir daí começou mesmo. Uns 3 anos aí fazendo o que eu gosto. Antes eu trabalhava em um laboratório químico, né? Aí eu fiz o técnico em teatro no Senac. Conheci pessoas que amam teatro, que fazem teatro, e assim, projetos vão surgindo e vai fazendo a coisa acontecer, e você vai conhecendo mais, vai tentando se aprofundar a ler coisas, a assistir mais teatro. Eu era professora já, eu já tinha quebrado essa questão de falar em público um pouco, né? No primeiro ano que eu dei aula foi um processo bem difícil de conseguir chegar para alguém, para uma sala, né? Eu comecei a dar aula numa sala com 70 alunos. Na primeira vez que eu estava dando aula, eu tinha 70 alunos na sala. E aquela insegurança de falar em público, aquela insegurança de errar, de assumir que eu não sabia alguma coisa. E aí o teatro, começar a fazer impro, eu tinha essa intenção de continuar mudando isso em mim, esse medo de falar em público. Meu primeiro pensamento para fazer improvisação era de melhorar minha comunicação para minha vida profissional. Eu sou engenheiro, né? Nunca tive muita facilidade com isso, e eu achava que o teatro fosse me ajudar bastante, né? Em como me expressar. Só que quando eu fui ver, depois de 6 meses, ou até menos, eu queria improvisar mais de uma vez na semana. E acabei me juntando com o pessoal que fazia improvisação comigo para improvisar mais e mais e mais, e eu tô aqui até hoje. Eu sempre assisti os Barbichas. Desde que eles começaram a colocar o espetáculo do Improvável no YouTube, há, não sei, uns entre 10 e 15 anos atrás, desde os primeiros vídeos, eu assisto, desde o comecinho do canal. E aí eu, vendo tudo, eu achava aquilo o máximo, eu achava incrível a rapidez deles, a criatividade, tudo. Eu achava muito louco que aquilo fosse possível de fazer. E quando eu conheci o Danilo Forlini, ele me falou que estava com um projeto de dar curso de improvisação teatral na Casa da Cultura aqui de Araraquara. E aí eu falei, nossa, por favor, me avisa quando tiver esse curso, porque eu quero muito fazer isso. Tipo, assistir a minha adolescência inteira, eu maratonava vídeo do Improvável na adolescência, e eu quero muito saber como é que faz aquilo. E, bom, e ele avisou, né? Ali a gente formou um primeiro grupo, que era um grupo que estudaria improviso fora do horário de aulas, né? Era eu, Danilo e mais algumas pessoas que estavam fazendo o curso na época. E aí começaram a aparecer coisas para esse grupo fazer, compromissos e tal, eventos. E assim a gente foi fazendo cada vez mais coisas, né? E aí nasceu a Companhia Improvisória. Então não foi muito uma escolha, assim, tipo, a partir de agora, né? As coisas foram acontecendo e a gente foi ficando, foi gostando de fazer. Improvisação é teatro sem roteiro, sim, no básico. E improvisação está presente no teatro desde que o teatro é teatro, né? Não é só o fato de apresentar uma peça improvisada que tem improvisação. A impro é uma excelente técnica para você aprender a fazer e também entender como funciona o teatro. Eu acho que é uma linguagem simplificada para você ter principalmente os seus primeiros contatos com o teatro, mas mesmo depois ela ainda se mostra muito rica em conhecimento sobre o entendimento de o que é uma cena, o que é uma peça, o que é o ator. Então o trabalho de improvisar, o trabalho de entrar em contato com as coisas pela primeira vez, sem ter combinado antes, ele está presente em tudo. O que a gente faz no improviso é simplesmente dar um enfoque extra
na parte do não planejado e levar isso pro palco. Para isso a gente precisa treinar alguns princípios. Eu gosto muito do sim e, que é o além de, estamos juntos e o que você falou é legal, e mais. E aí mais do outro, e esse e mais vai tornando um mundo mágico. E aí foi onde que eu gostei. Aí que, na verdade, o que me cativou para mim ficar na improvisação foi esse... Você não tem roteiro, né? É um teatro totalmente sem roteiro. Então você entra lá, você conhece as regras do jogo e você joga. É quase uma brincadeira de criança, mas bastante desafiadora, né? E que faz assim, exige que a nossa cabeça pense rápido, mas ao mesmo tempo é prazeroso e é libertador. E você falar sim para todas as propostas, que é um dos fundamentos da improvisação teatral, né? Falar sim para tudo no jogo, e obviamente a gente carrega isso para a vida, não tem como, né? Então eu passei a falar sim para propostas na minha vida e oportunidades que antes eu ficava com medo, e hoje eu entendo que são os jogos da vida, assim como na improvisação. E quando eu falo sim, o resultado é sempre ele me traz tudo que ele pode trazer de bom, né? Então, e quando eu falo de bom, às vezes é algo que não deu certo, mas que me trouxe um aprendizado, né? Então eu acho que isso faz parte do que a gente aprende na impro também, né? Então, se eu e você estamos fazendo uma cena que a gente não sabe sobre o que é, eu tenho vontades para direcionar essa cena e você tem vontades para direcionar essa cena. Só que quando a gente está fazendo isso sem combinado, a gente precisa jogar numa lógica de aceitar aquilo que o outro propõe. É o que no improviso a gente chama de regra do sim. Então, quando eu aceito aquilo que você me propõe, eu consigo construir em cima e fazer algum sentido. Se eu tento impor a minha vontade para você, não tem cena, né? São só duas pessoas brigando em cima do palco. Isso, pra mim, eu que tento ser uma pessoa controladora, de ter esse controle o tempo todo das coisas ao meu redor, subir no palco para fazer improviso é algo que eu não tenho controle, eu não sei o que vai sair dali, entende? Eu não sei o que os outros vão me propor. Então eu acho que o que eu mais gosto é o princípio da aceitação, vamos falar sim para o que o outro está me propondo, né? Eu não preciso ter o controle da situação o tempo todo. É algo de muito belo e de muito novo pode surgir a partir de um sim. Eu já me vi em várias situações em que alguém me faz determinada proposta e às vezes eu penso em não aceitar, mas aí eu sempre venho na cabeça, aceita, porque se você falar não, essa história vai terminar. E por isso que eu aceito, para eu saber o que vai acontecer. E geralmente, sempre essa postura me trouxe muitas coisas boas. Eu acho que a improvisação é isso. A gente constrói histórias. Eu li um historiador chamado Ailton Krenak, que ele fala que, num livro dele, um pequeno livro, que ele fala sobre ideias para se adiar o fim do mundo. Eu acho que a ideia principal que ele traz é contar uma história. Quando a gente conta uma história, a gente alimenta a humanidade com ela própria, com mais humanidade. Então eu acho que a improvisação ela permite que a gente faça isso. E quando a gente confia um no outro, essas histórias são contadas de diversas formas, de diversos pontos de vista, de construções que são partidas de subjetividades. Quando alguém traz uma ideia, uma sugestão para mim, hoje em dia, vamos supor, numa relação de trabalho, etc., eu vou, por mais que eu não goste daquela ideia, para aquele momento ou para aquele projeto, por mais que eu não goste daquela ideia... Ela compete com você, cara. Ela compete comigo, a ideia, então eu aceito ela. Então quando a gente tem, por exemplo, um barulho de um cachorro latindo no fundo de uma gravação, por que falar não para esse cachorro latindo? Vamos pegar essa ideia, vamos trazer essa ideia para a filmagem, vamos trazer essa ideia como uma metalinguagem também para essa filmagem. Vamos falar, sim, a cachorra está latindo, né?
Qual o problema da cachorra tá latindo? A gente tá vivo aqui no dia. Vamos fazer então um vídeo da cachorra latindo. Pra vida, pro seu relacionamento, pro seu trabalho. E mesmo que você não tenha que concordar com o outro o tempo todo, você aprende a escutar mesmo, a ouvir mais o outro, ser mais empático, simpático com o outro. E aí entra um outro princípio que eu gosto muito, que é o da escuta. Às vezes as pessoas não precisam nem falar o que elas gostam ou não gostam, querem ou não, que às vezes você capta com isso, né? Você vai criando meio que uma sensibilidade para entender as necessidades do momento, do ambiente, das pessoas, das situações. Claro, a escuta, né, que também tem essa relação direta com estar presente, porque estar presente também é estar alerta, é estar consciente do que está acontecendo em volta, é estar prestando atenção, né? Então a escuta também diz respeito a você deixar de lado o seu ego e prestar atenção nos outros e ouvir os outros, porque eles fazem parte daquilo também, né? Vocês todos constituem coletivamente aquela cena, e para ela andar, para ela funcionar, todo mundo tem que estar prestando atenção em todo mundo. Porque se você se preocupa muito, você não sai do lugar. Você não faz a cena desenrolar, você não faz a história acontecer, né? Você não faz ação na cena. E imagina você usando isso para o seu cotidiano, né? Para ansiedade da vida, não sei. Você valorizar o presente. Eu acho que o que vem muito forte na impro é essa capacidade de convivência entre todos. Porque eu, dando as aulas de improviso, eu comecei a perceber isso, que as aulas eram muito pacíficas, sabe? A gente se divertia, fazia brincadeira com as coisas, fazia cenas sobre diversas coisas, mas sempre existia um clima amistoso entre as pessoas. Uma das coisas que eu acho que carreguei mais foi o aceitar o erro, porque eu tenho uma característica de ser, no cotidiano, uma pessoa bem boba. E aí eu acho que a impro aflorou um pouco isso, de ser bobo, de não se julgar, tipo, você tá virando uma cara engraçada, de não se julgar, de ser bobo, de se permitir falar o que você pensou, a primeira coisa que você pensou, falar o que você tá com vontade de falar e fazer a piada que você tem vontade de fazer, sem procurar ser genial, sem procurar ser sensacional ou a melhor pessoa. De certa forma, ela é uma liberdade para eu poder me expressar de uma forma sem amarras, sem julgamento, sem uma pressão do meu ato, se ele está sendo certo ou errado. Eu acho que o que mudou em mim depois que eu comecei a frequentar teatro mudou a forma de ver o mundo, porque eu acho que é mais ou menos o mesmo princípio de quando a gente lê muitos livros diferentes, de escritores diferentes que contam histórias de contextos diferentes, você passa a enxergar essas outras possibilidades de existência. E o teatro, ele traz... É muito difícil você assistir uma peça e sair da peça sem nenhum sentimento de reflexão, de questionamento, de angústia. E conforme a gente vai assistindo peça, isso vai aumentando e vai transformando a gente. Aqui é um espaço seguro. Eu lembro muito bem dessas palavras, assim. Porque eu acho que quando a gente vai para esses espaços, colocar a nossa subjetividade perante a muitas subjetividades, às vezes a gente pode se colocar numa posição de defensiva, de recuo, e a improvisação, ela destrava isso. Para a gente mostrar que aquilo que a gente é enquanto indivíduo, enquanto pessoa numa sociedade, tem importância.
Bom, eu comentei um pouco sobre como a impro e o teatro entraram na minha vida, né? O teatro me ajudou muito com relação à minha timidez, a encontrar o meu lugar no mundo, me ensinou a enfrentar muitos preconceitos, né? Eu fiz faculdade de engenharia em São Carlos, então, como se pode imaginar, uma faculdade que assim, é considerada uma faculdade de elite, então são muitos homens, brancos, de classe média, média alta, então é o tipo de preconceito que está embutido na nossa sociedade, que está enraizado no nosso sistema e que a gente precisa de um olhar de fora para conseguir enxergar. E eu acho que o teatro me trouxe isso, porque no teatro eu encontrei pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, de todos os cursos, e eu descobri, né, eu dei luz eu consegui colocar luz em cima dos preconceitos que eu carregava dentro de mim, dos quais eu não sabia. Então acho que essa foi uma das maiores lições que o teatro me ensinou. O teatro traz questionamento, o teatro traz reflexão, o teatro te leva para um lugar em que você não consegue chegar no seu dia a dia, né? O teatro te leva para fora um pouco da realidade e isso te faz questionar determinados conceitos, determinados padrões, né? Determinadas situações que acontecem no dia a dia e que a gente passa despercebido. A arte acaba trazendo essa sensibilidade, né? No geral, se você usa essas coisas que você vai aprendendo, né? Captando com qualquer coisa, não só com teatro, com música, com fotografia, com escrita, com desenho, sempre tem alguma coisa que você consegue tirar disso tudo. Existe uma frase que eu gosto muito de um fotógrafo austríaco-estadunidense, que ele chama Ernest Haas, não sei falar direito o nome dele, alguma coisa assim. Mas ele diz assim, a câmera não faz diferença nenhuma. Ela grava o que você está vendo, mas você precisa ver. Então, é basicamente isso, você precisa escutar, você precisa entender, você precisa sentir. A arte faz as pessoas expressarem coisas, como a arte faz as pessoas serem mais vivas, mais comunicativas, né? Querendo ser ouvidas. Como toda forma de arte, ele é uma forma de resistência. É uma forma de se impor, de impor não a opinião, mas de impor a voz, né? De impor essa perspectiva. Ele é uma ferramenta imensa de questionamento, de sensibilização. Então, quando uma peça traz uma questão importante social, ela sensibiliza, você sai tocado, né? Quantas vezes a gente não vai numa peça e sai angustiado, chora na peça porque aquilo te comove. Por mais que em cima do palco a gente tenha uma noção de ficção, às vezes em cima do palco tem mais verdade do que na verdade cotidiana, do que na realidade cotidiana, que a gente está cheio de máscara, que a gente está fingindo que não existem alguns problemas pessoais, de relacionamento e sociais, e o teatro vai lá e ele escancara tudo isso. Então, tem muito menos ficção no teatro do que parece, tem muito menos ficção no improviso do que parece, porque quando a gente coloca a luz no palco, a gente também está colocando a luz sobre problemas, a luz sobre questões, a luz sobre vontades, desejos e possibilidades de vida. A arte, ela tem essa função de colocar o dedo em determinadas feridas da sociedade, em determinados aspectos, para mostrar a realidade, para poder ser crítica e abrir os olhos do público para determinadas coisas que passam batido no cotidiano, e também para mostrar que cada um também pode ser protagonista da sua realidade, de que nós contamos, nós fazemos as nossas histórias. Nós somos pessoas coletivas, criações coletivas. Por que a gente nega as coisas?
Por que uma criança, quando fala, a primeira palavra é não? Por quê? Né? Eu acho que isso são maneiras de bloquear e se criar um individualismo numa sociedade cada vez mais individual. O principal é o individualismo. Nossa sociedade é muito individualista e no teatro você não faz nada sozinho, você faz tudo em grupo. Tanto reunião como em cima do palco, você tem que ouvir e propor para o outro. E nesses termos tem que chegar num senso comum, coisa que não acontece hoje, né? As pessoas não se ouvem, né? e vão pro embate logo de cara. Então me lembra sempre que eu estou inserido na sociedade. Eu acho que isso é a consciência que fazer improviso, que fazer teatro, que trabalhar com arte traz pra gente. E agora isso está mais aflorado ainda, quando a gente olha para a situação de agora, a necessidade que a gente tem de consumir cultura, de consumir arte, mesmo que seja para distrair, para distanciar da vida real. E se a realidade é essa, temos que nos inspirar nessa realidade. Temos que tirar coisas, aprender com essa realidade e fazer o que vier. Fazer reflexões, fazer críticas. É teatro, cara. Eu acho que todas as pessoas deveriam fazer arte. Não precisa ser só teatro. Principalmente teatro. Eu falo teatro porque é onde eu tô, né? Eu tô desde os 13 anos, eu já tenho 28 para fazer 29, eu acho. Mas eu tô nisso desde sempre. E eu não sei o que seria da minha vida sem o teatro. Eu não sei que caminhos eu trilharia, para onde eu estaria. E a única coisa que eu sei é que a arte me faz feliz. A arte me traz para um mundo mágico. A arte faz eu ser útil para a sociedade e fazem pessoas felizes. E isso me faz feliz. A arte, ela tem, né, essa capacidade de fazer reciclar, né, de formar ciclos de bem-estar, de troca. Principalmente num momento de mudança. Quando a gente olha para a história, os momentos importantes da história também tiveram uma grande força cultural ali, uma grande força artística dentro dele. Porque eles são produto da relação entre as pessoas. E agora é interessante pensar nesse distanciamento social, que parece que ele reforça a necessidade de laços que a gente tem. Então, atualmente, a gente precisa mais do que nunca da arte, do teatro, da música, da poesia, da pintura, da escrita, de tudo isso para trazer aquilo que é humano em nós. Para lembrar que, por mais que a gente esteja rodeado por notícias tristes e difíceis em termos políticos, em termos sociais, existe uma potência na troca, uma potência na relação que a gente só consegue nesse encontro entre um e o outro. E a arte é o caminho, a arte é o espaço entre, é o espaço que está entre eu e você. Né? Você que eu estou aqui conversando agora, nessa sala, nesse escritório, mas você que também está vendo esse vídeo que vai ser visto por alguém. Existe um espaço entre nós, a arte está nesse espaço e a gente precisa muito disso hoje em dia. Mas eu queria que alguém, em sã consciência, pensasse em algum momento sócio-histórico em que a humanidade viveu sem arte. E aqui eu não estou falando só de teatro, estou falando da arte no geral. Né? A arte é uma maneira de se expressar e é uma maneira de testar os limites das nossas expressões. Então, quando eu faço teatro e quando eu estou representando uma peça, algo, eu estou falando para todo mundo sobre alguma coisa que eu sinto, alguma coisa que aquelas pessoas também sentem e que às vezes elas não conseguem dar nome para aquilo, né? E por mais que elas consigam ou não, elas vão se identificar ou não com aquilo. E isso vai provocar nessas pessoas mudança. Por mais que o teatro seja brechtiano, ou seja stanislavskiano, e independente dos moldes, né? A arte produz transformação e a arte é expressão. E o ser humano deseja e necessita dessa expressão. Quero ver a arte acabar e a gente continuar vivendo. E aí, como é que ia ficar?
Acho que fica aí questionamento, né?